bem não faz barulho, e o barulho não faz bem. Essa frase atribuída a São Francisco de Sales me parece fazer muito mais sentido nos dias de hoje do que nos dias em que o santo viveu. Você já observou como a tua palavra tem tanto o poder para edificar como para destruir a vida de alguém? Observe o fenômeno que acontece nas redes sociais quando alguém, simulando virtudes, começa a falar mal da vida de outro. Isso rapidamente gera engajamento, é como um rastilho de pólvora. Em contrapartida, se você quiser falar bem, edificar a vida de alguém, isso não dá engajamento. Por que isso acontece? Porque o demônio sabe que pouco tempo lhe resta. E essa é a tentação que ele gera em nós, que ele nos instiga a falar mal da vida das pessoas. Enquanto que Jesus fala que céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará. A sua palavra, embora cresça de uma forma lenta, mas ela permanecerá. A pergunta é, de que lado nós estamos? Estamos falando palavras para destruir ou para edificar a vida das pessoas? E esse é o questionamento que Jesus nos faz hoje, nesse evangelho que está no livro de São Lucas, capítulo 21, versículos de 29 e seguinte, onde Jesus vai dizer que nós temos que observar para a natureza. Porque Jesus fala que naquela época, né, os judeus olhavam, por exemplo, para uma figueira e viam que quando estava florindo a figueira, se aproximava o tempo do verão, então viria o tempo dos frutos, o tempo da colheita. E Jesus nos pede para observar não só a natureza, mas os fatos que acontecem. Os fatos que acontecem que nos mostram que há um fenômeno nesse mundo chamado caducidade. Que tudo nesse mundo vai passar. Tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve vai passar. Somente a palavra de Deus, somente o amor vai permanecer. E aí é que está. Se nós estivermos hoje lutando para permanecer no amor, na palavra de Deus, nós permaneceremos na graça, na presença de Deus. E se não, é o castigo eterno. Então, observar os tempos, observar a natureza, sobretudo, criar um clima de harmonia entre nós. Veja, existem estudos que mostram que plantas submetidas a músicas harmônicas, a palavras de amor, têm um desempenho, digamos assim, maior do que plantas que são colocadas a ambientes barulhentos, palavras de xingamento. Isso não quer dizer que a planta ouve como nós, mas aquela vibração, né, da harmonia, da música, das palavras de amor, elas acabam gerando um clima melhor para essa planta, né? Veja, por exemplo, existem experimentos já de muito tempo já sobre as vacas que produzem leite. Aquelas vacas produtoras de leite que estão confinadas num ambiente com música clássica, com aquela harmonia, ela gera mais leite do que aquelas que são submetidas a digamos assim, a músicas barulhentas, e, enfim. Mas se a natureza nos mostra isso, será que não é tempo de nós também percebermos de que as coisas de Deus, embora a edificação das coisas de Deus não gera engajamento nesse mundo, mas gera engajamento com Deus, e é esse engajamento que nós temos que buscar. É esse engajamento, é olhar para as coisas, olhar para a natureza, olhar para a caducidade das coisas. Meu Deus do céu, eu trabalho com um serviço de conserto das coisas dentro de casa, né? E como as pessoas reclamam, olha, mas esse aqui foi arrumado pouco tempo atrás, esse aparelho eu comprei há pouco tempo, já deu. Tudo isso vai acabar, tudo isso são sinais de que nós temos que olhar e entender que tudo nesse mundo vai passar. Não importa se você é uma pessoa grande ou uma pessoa pequena, não importa. Nós precisamos das coisas materiais, sim, é fato, porque o nosso corpo é material, nós precisamos das coisas materiais. Mas o nosso foco tem que estar naquilo que os nossos olhos não veem, porque isso não passará. E isso é uma grande luta. É uma grande luta. Santo Tomás de Aquino, no livro Catena Áurea, vai dizer que, então, nos finais dos tempos, no tempo da colheita, a igreja cessará. A igreja não existirá mais. E o demônio será eliminado. Porque a igreja é essa tábua de salvação que Deus colocou para nós, para que a gente também busque viver nessa edificação do reino de Deus.
Você já imaginou se Jesus Cristo tivesse vindo, né? Morreu, ressuscitou, ensinou o caminho para os primeiros e não deixasse a igreja, não deixasse a palavra, não deixasse os sacramentos? O que seria de nós? O fato de Jesus ter deixado a igreja, ter instituído a igreja, é um ato de caridade muito grande para nós. É um ato de misericórdia para nós. A possibilidade de nós pegarmos a palavra de Deus todos os dias, ler, meditar a palavra de Deus, é um grande ato de misericórdia de Deus para nós, para que nós entendamos que é necessário permanecer no caminho. E é claro que a gente não tem o mesmo gosto de ler a palavra e meditar do que talvez assistir um vídeo no TikTok. Isso com certeza. Mas é preciso esse esforço, fazer esse esforço constantemente para entender que o barulho do mundo não faz bem. Para entender que o autor do bem que não faz barulho deixou para nós a palavra, deixou para nós os sacramentos, para que nós não nos percamos. Deixou a natureza. Quantas lições nós podemos tirar da natureza? Sobretudo, a lição da caducidade. Tudo nesse mundo acabará, tudo passará, mas o amor permanecerá e a palavra de Deus permanecerá. E a questão é de que lado nós estamos? De que lado nós estaremos quando acabar o nosso tempo? Pense nisso, Deus te abençoe.